Beleza, gente, gravação iniciada. Primeiro, desculpa aí pelo mal entendido, questão de fuso horário. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club, né? Hoje o Dr. Clayton vai falar um pouco para a gente sobre Pseudoscience. Só recapitulando, né? A gente vinha desde aí dessa parte do síndrome coronariana aguda, né? Falando sobre aquelas medicações que a gente usa como forma de tratamento. Lembrando daquele mnemônico, né? Monabiche, Monabiche. Hoje a gente usa os 5As, né? A gente veio aí desde o AS, a heparina não fracionada, falou sobre o IECA, beta-bloqueador, e agora voltando um pouco em cima do OASIS 2 e do Time-on-Z. A gente vai falar um pouco sobre a heparina de baixo peso molecular, que graças a Deus apareceu na nossa vida, né? E o Clayton vai explicar um pouco aí de como foi esse trabalho que comparou, então, a heparina não fracionada ao Clexane. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Cleiton, sou residente de cardiologia do Hospital Geral. A gente vai, iniciar hoje falando sobre o estudo, que comparou, a questão da heparina de baixo peso molecular contra a questão do uso na síndrome aguda, né? Então, aqui a gente tem um estudo que tem um ensaio multicêntrico, randomizado e duplo cego, né? Um N de 3.171 e usaram enoxaparina, né, 1.607 pessoas, e heparina de não fracionada, 1.564 pessoas, né? O local que foi feito o estudo foi em 176 centros nos Estados Unidos, Canadá, América do Sul e na Europa, no período de 1994 a 1996. Teve um acompanhamento, né, que eles acompanharam no dia 14, eles pegaram a primeira parte do resultado, e 30 dias depois eles analisaram novamente como que foi, né, a comparação das duas medicações. A questão do estudo, né, tem a intenção de tratar, e o resultado primário é o desfecho, né, da morte, infarto no miocárdio ou angina recorrente. Então, o método que foi aplicado, né, critérios de inclusão, são pessoas acima, maior ou igual a 18 anos, com 10, maior ou igual a 10 minutos de angina em repouso nas últimas 24 horas, e maior ou igual a um dos seguintes critérios: depressão do ST, maior ou igual a 0,1 milivolts, elevação transitória do ST ou elevação da onda T em maior ou igual a duas derivações contíguas, infarto do miocárdio prévio ou revascularização, e teste indicativo de doença cardíaca isquêmica. Critérios de exclusão: gravidez, bloqueio de ramo esquerdo ou marca-passo, elevação persistente do segmento ST, angina ou causa precipitante estabelecida, como, por exemplo, insuficiência cardíaca ou taquiarritmia, e contraindicações à anticoagulação. E também uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto, são critérios de exclusão. O desenho é um desenho randomizado com um dos dois grupos, né? Tem o grupo da enoxaparina, 1 miligrama por quilo por via subcutânea, com intervalo de 12 horas entre a medicação, mais a aplicação de placebo intravenoso. O outro grupo foi realizado bolos intravenosos de heparina não fracionada, seguida de infusão titulada, de acordo com TTPA mais placebo subcutâneo. Esses dois grupos, né, eles receberam aspirina numa faixa de 100 a 325 miligramas via oral diariamente. Essa dose foi definida de acordo com cada médico que estava acompanhando o paciente. A continuação da internação por 2 a 8 dias com interrupção na alta hospitalar, né? Eles, então, vão realizar esse tratamento nesse período, né? Ou quando se a pessoa apresentou um novo infarto, ou se apresentou revascularização, ou morte, quando interromper esse protocolo, né, de seguir esse tempo, né, de tratamento só. A definição de angina recorrente em 1997, né, eles definiram com
em repouso com duração de 5 minutos, associado a um novo desvio do segmento ST. Elevação ou depressão de mais de 0,1 milivolts ou inversão da onda T em duas derivações eletrocardiográficas contíguas. A angina sem alteração eletrocardiográfica que motivaram a decisão de realizar um procedimento de revascularização ou angina após a alta hospitalar resultou em uma hospitalização, né? A definição em 1997 de infarto do miocárdio, né? Uma CK maior que o dobro do limite superior do normal e uma concentração acima do normal de CK-MB, pelo menos 3% do total de CK. Se não tivesse CK ou CK-MB, as novas ondas Q mais do que 0,04 segundos têm pelo menos duas derivações contíguas. Em pacientes que sofreram infarto, né, naquela época, perioperatório, eles avaliariam um CK total 5 vezes o limite superior, ou nova onda Q mais de 0,04 segundos em pelo menos duas derivações. Quem sofreu infarto, né, após uma intervenção percutânea, a avaliação seria um CK acima de 3 vezes o limite superior, ou pelo menos 50% acima do nadir anterior. Essas são as definições de 1990. A questão da hemorragia grave, eles definiram como, né, resultou em um morte, eles definiram dessa forma, ou transfusão de pelo menos duas concentradas de massa, queda de 30 gramas por litro ou mais de HB, ou hemorragia retroperitoneal intracraniana ou intraocular. A definição de hemorragia leve, no estudo deles, foi qualquer sangramento clinicamente importante que não se qualificasse como grave. Por exemplo, epistaxe, equimose ou hematoma, ou hematura macroscópica. A análise estatística do estudo, né, a análise primária, ela tem esse princípio da intenção de tratar, e o valor P é com significância estatística de 0,048. As comparações de tempo pela técnica de estimativa de Kaplan-Meier. E pacientes com múltiplos desfechos, apenas o primeiro foi levado em consideração, segundo o estudo, né? Em relação aos resultados, né, o total de pacientes, 3.171 pacientes inscritos em 176 hospitais, que né, a gente tinha comentado, em 10 países, né? Desses pacientes, 1.259 estavam no Canadá, 936 nos Estados Unidos, 710 na Europa e 266 na América do Sul. E não houve diferença significativa, né, de nenhuma variável basal entre esses dois grupos. Aqui a gente vai começar a observar na tabela, né, que ele coloca no estudo em relação à idade, né, que a gente pode ver que tem uma idade média de 64 anos, né, e um peso por volta de 78, do grupo que usava enoxaparina. A questão do sexo masculino, né, 671, e alguns fatores de riscos associados, né, história familiar, eles calcularam hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, né? Alguns fatores, esses fatores foram avaliados, né? Cateterização, revascularização, elevação do segmento ST. Então, são algumas comparações entre os dois grupos de heparina e enoxaparina, né? Então, nessa outra tabela aqui, deixa eu só organizar aqui. Que a gente pode observar que nas 48 horas, né, nos 2 dias, a comparação da enoxaparina em relação à heparina não fracionada. Eles colocaram que o percentual das pessoas que, né, teve uma questão desses 3 fatores presentes, né, que morte, né, infarto do miocárdio, angina recorrente. Eles colocando esses três parâmetros, não, o parâmetro triplo, né? Eles avaliaram que em 2 dias, 6,2%, né?
apresentaram esse desfecho em comparação com a heparina não fracionada, que foi 7,4%, né? Então, a gente já começa uma leve já diferença nos dois primeiros dias, né? Desse composto triplo. No composto triplo, em 14 dias, a gente permanece com a enoxaparina de forma, né, mais positiva do que o uso da heparina não fracionada, né? Que o desfecho triplo em 14 dias foi 16,6% em quem usou enoxaparina, e o composto triplo foi de 19,8% em quem usou heparina não fracionada, né? Que teve, então, morte, infarto do miocárdio e angina recorrente. E a questão agora de 30 dias, a gente ainda permaneceu com o benefício do uso da enoxaparina, né? A gente pode ver na tabela que 19,8 teve esse desfecho triplo, né, com o uso de enoxaparina, e 23,3% apresentou o desfecho de triplo em uso de heparina não fracionada, né? Então, esse estudo ele avaliou e, né, viu esses parâmetros do benefício da enoxaparina, né? Aqui, né, a gente vê o gráfico de Kaplan-Meier, né, do tempo até o primeiro evento ao longo de um período de 30 dias. Um desfecho composto de morte, né, infarto e angina recorrente, né. Então, a gente vê que ao longo do tempo, que o estudo colocou, né, ele colocou 2, 14, 30 dias, a inox apresentou mais benefício nesse desfecho, né, evitando a progressão desse desfecho em comparação com a inox, com a heparina de baixo preço, não fracionada, né. Aqui nessa tabela aqui, ele coloca a questão da revascularização em 30 dias, como é que foi a progressão, né. As pessoas que usaram a enoxaparina, né, em relação a todas as questões de revascularização, eles apresentaram menor chance de apresentar uma revascularização, né, 27% em comparação com 32,2% da heparina não fracionada. Então, até esse benefício né, da parte vascularização, ele apresentou esse benefício aí no estudo, né. Essa próxima tabela a gente pode observar a questão da hemorragia, né, a incidência de hemorragia em 30 dias. Tem a questão da hemorragia maior e em relação à hemorragia menor, né. Que a gente observa que a questão da hemorragia maior, né, esse desfecho grave, né, em questão da enoxaparina para heparina, teve uma diferença de 0,5%, né. Agora, para a questão de desfecho menor, né, nesses 30 dias, apresentou um pouco mais a questão da heparina, né, a enoxaparina de 11,9 em comparação de 7,2, devido à questão do sangramento, mas aquele sangramento de equimose local, né, das injeções no local da enoxaparina, então, ele apresentou essa questão maior, né, do sangramento de pequena quantidade, então, foi isso que foi observado nessa parte do estudo, né. E, próximo aqui o slide, né, a gente tem esse checklist aqui da avaliação, né, em relação ao estudo. O desfecho primário, né, a designação para os tratamentos, ela foi randomizada, né, e todos os pacientes admitidos foram controlados e atribuídos, né, com essa conclusão. E o segmento ali foi completo e a análise seguiu o princípio da intenção de tratar, né. A questão do cegamento do estudo, né, aí tem a questão da administração da medicação, né, então isso pode acabar comprometendo o cegamento, né, do estudo, né, então essa parte, né, interrogada. A questão do grupo, né, os grupos eles eram similares nos estudos, né, como a gente observou nos gráficos, e além da intervenção experimental, os grupos também foram tratados de forma igual, né.
Se a questão é se ele pode ser aplicado, sim, na prática clínica, e como ele foi desde 1997 na enoxaparina, entrou no cenário de forma cada vez mais consistente, e todos os objetivos, né, foi clinicamente relevante, né, e o benefício superou o risco, que a gente observou, só apresentou a questão de um leve sangramento, né, em relação à heparina não fracionada. Então, o trabalho recente de 1997, ele trouxe essas informações, né, para cardiologia. Janine. Beleza, Cleitinho, obrigado pela apresentação. Professor Zarucho, eu tinha levantado a mão, queria falar alguma coisa? O estudo dele se preocupou sim com o cegamento. Ele utilizou placebo em relação à medicação nos dois, né? Ele, Sim. por exemplo, no paciente que usava enoxaparina, a subcutânea, ele se preocupava em fazer o bolos, né, ao mesmo tempo do placebo. E no paciente que fazia uso da heparina fracionada, ele fazia o subcutâneo também com placebo, né? Então ele se preocupou sim com isso. Ele teve um grupo placebo que cegou, né? Mas o que eu tinha discutido com o Cleiton é que, assim, na prática, quem estava na linha de frente ali, ele conseguia ver para qual braço foi alocado, né? Tipo, não sabe se usou placebo ou não, mas, tipo, era visível se fez uma injeção ou se ligou uma bomba. Era mais nesse cenário. Entendi. Não foi um placebo tão bonitinho, né? Sem o cara saber. Exatamente, mas assim, não deixou de ser um estudo duplo cego por conta disso, né? Porque no fim a pessoa poderia estar usando placebo, né? Era mais nesse sentido. Foi cegado por o paciente, né? Isso. Mas, bom, é um estudo robusto, o primeiro grande trabalho que a gente viu com heparina de baixo peso molecular, né? E graças a Deus que deu certo, porque é muito mais prático de fazer, né? Quando a gente precisa usar uma bomba de heparina, vocês veem a correria que é lá, ficar dosando TTPA, guardar laboratório, entregar resultado, fazer ajuste de dose, às vezes só para mais, às vezes só para menos. Fato é que você pegar num estudo multicêntrico, randomizado, com toda essa indústria em cima, você vê que só 60% dos pacientes, né, estavam com TTPA na faixa, mesmo num trabalho como esse. E tem toda essa questão ainda que eles falam do efeito rebote, né, que depois que você tirava a bomba de heparina, o paciente voltava a fazer angina, tinha um novo evento isquêmico, né. É interessante também que já existiam alguns outros trabalhos com dalteparina, com outras heparinas de baixo peso molecular, mas no trabalho ele fala que existe uma relação da proporção do fator 10A para o fator 2A, que na Enox é melhor, por ser 3:1 em relação a esses outros trabalhos. E recapitulando um pouco o que o professor Zero tinha pedido na última apresentação também, a gente está aí no ano de 97, a primeira diretriz de síndrome coronariana aguda é de 2000. Então, na verdade, a gente não tinha nada robusto como a gente tem hoje para guiar as nossas terapias, né? E tinha alguns statements da época que basicamente era opinião de especialistas, com base em todos esses trabalhos que a gente já discutiu até hoje, a ISIS 4, o ISIS 2, o time 11A. Então, basicamente, depois desse trabalho, o uso de enoxaparina começou a ficar muito mais frequente na prática clínica da medicina. Coisas pontuar. Esse trabalho, como o Cleiton colocou, ele foi com síndrome coronariana sem supra. Trabalhos com síndrome coronariana com supra só foi vir, acho que 10 anos depois, com extract time. Então, assim, existiu um gap ainda que o pessoal continuou usando heparina não fracionada no contexto com supra, né? Para só depois também aprovar-se nesse cenário. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que a Camila estava aí também, não sei se ela quer falar algo. Bom, primeiro, parabéns aí, Cleiton. Acho que tem que entender, né, basicamente, o anacronismo, igual a gente colocou na última reunião. Você vê que a definição de infarto sem supra, à época, era bem pobre, né?
baseado ainda em CPK e CKMB, provavelmente CKMB atividade, né? A gente fazia, não sei se vocês sabem, mas a gente fazia uma correlação entre a CKMB atividade com a CPK, tá? A partir de 20% da CKMB em relação à CPK, como assim? Vamos lembrar que a CKMB é uma fração da CPK e ela tem alguma porcentagem maior cardíaca, né? Então, o normal seria ficar ali entre 10% e 20%. A partir de 20% da CPK no total de CKMB dosado, a gente consideraria como infarto, menor do que 10% a gente meio que descartaria. Entre 10 e 20 a gente ficaria na dúvida, né? Então é uma definição muito, muito pobre, vamos dizer assim, né? Para conseguir definir o que é infarto ou não. Porque, enfim, você vai ter outras causas possíveis de elevação de CPK. Dito isso, era o que tinha à época, né? Então, enfim, não dá para condenar nada disso. Era como os maias faziam, né? Em relação às drogas, né? O resultado, ele possivelmente seria equivalente entre as duas, né? Ele dá um pouquinho de benefício em relação ao desfecho triplo para a enoxaparina, porém, tem que levar em consideração o que o Janine disse, tá? Que chegar no TTPA adequado, que seria a terapia efetiva, não é fácil, tá? Principalmente em centro menor, porque você precisa dosar aí 4 vezes, pelo menos, por dia a TTPA, né? E aí ajustando a bomba de infusão de acordo com o TTPA, tá? Então não é tão simples, né? E é muito difícil um lugar que consiga fazer isso, que não seja um lugar de excelência, né? Então, num local de excelência, é possível que você tente fazer a utilização da não fracionada. Já em local menor, eu acho que é até mais seguro usar a enoxaparina, né? Independente do resultado. Aí a gente ainda tem um terceiro aspecto que seria em relação ao crossover, né? Que provavelmente vai ser comentado mais para frente, em trabalhos mais para frente, que a gente vai comentar, que parece ser o maior problema, né? Você fazer a troca entre a enoxaparina para a heparina fracionada no meio do caminho, né? Isso acontece bastante, por incrível que pareça, tá bom? Então, basicamente, esses 3 pontos que eu queria falar. Beleza. Valeu, doutor. Cleiton, pode passar para o próximo. Então, vamos lá. Então, o próximo, né, estudo aqui, e vai conversar, né, foi publicado em maio de 2025 aqui, a terapia antiplaquetária dupla, né, de 1 mês, seguida de monoterapia com prasugrel em dose reduzida, ensaio randomizado 4D-ACS. Então, pessoal, é um estudo, né, ele foi um estudo multicêntrico randomizado e aberto, conduzido por 3 centros médicos localizados na Coreia do Sul. Então, ele tem critérios de exclusão, AVE pregresso, uma necessidade de anticoagulação. Esses fatores excluíram do estudo. Critérios de inclusão, né? Síndrome coronariana aguda, um infarto do miocárdio ou angina instável, uma nova angina grave ou agravada nas últimas 4 semanas, e os pacientes eles foram submetidos à intervenção coronária percutânea, com stent revestido com Biolimos, né, o Biofreedom Ultra Biosensor, né, que é um stent que estão utilizando que não tem polímero, né, ele causa menos inflamação, e até o que a gente vai ver no estudo, que dos 600 e poucos pacientes, nenhum apresentou estenose de stent, né, então isso aí também vai ser um dos pontos que eles vão relatar, né, no estudo, que pode acabar atrapalhando, né, no parâmetro em comparação com os outros. Aqui eles realizaram, né, a questão da randomização e procedimento de estudo, né. Eles realizaram uma dose de ataque de AS de 300 e clopidogrel de 300, com troca do clopidogrel nas primeiras 24 horas, né, para prasugrel. A questão do paciente, ele está randomizado a precisar de uma intervenção coronária percutânea, né, bem sucedida. E a questão, então, tem 2 grupos, o grupo do prasugrel, que eles utilizaram dupla antiagregação plaquetária no primeiro mês, e depois ele ia seguir com prasugrel de 5 miligramas. Esse grupo
do primeiro mês de dupla antiagregação plaquetária, né? O prasugrel ele poderia chegar até a 10 miligramas em relação à questão da idade e do peso, né? Se ele tivesse abaixo, menor ou igual a 75 anos, né, ou pesasse mais que 60 quilos, ele poderia tomar 10 miligramas de prasugrel nesse primeiro mês junto com a AS. Então, isso aí depois ele ia seguir com 5 miligramas igual o outro braço do estudo, né, que é dupla anticoagulação plaquetária durante 1 ano, e aí ele já estaria tomando 5 miligramas de prasugrel, ele não chegaria na dose de 10, né, igual no grupo anterior. Então, seria 5 miligramas de prasugrel mais o AS de 100 durante 1 ano. Esses são os dois grupos em comparação. A questão da prevenção secundária do estudo, né? Eles vão administrar estatina de alta intensidade, o controle de pressão arterial, um controle glicêmico em pacientes diabéticos. Eles realizaram um aconselhamento para a cessação do tabagismo. O tratamento da insuficiência cardíaca, quando indicado, também foi relatado no estudo e foi orientado para o paciente, né? Essas consultas, elas aconteceram com 1, com 6 e com 12 meses, né? Em cada consulta, foram coletadas as informações sobre o estado clínico do paciente, sobre a adesão da medicação, sobre os eventos adversos e a ocorrência de qualquer desfecho clínico nessas consultas. Então, aqui, a questão do ponto, né, do estudo, né, o ponto final do estudo, desfecho primário. A incidência de evento clínico adverso, né, o NACE, né, que é o NACE é um indicador, né, que considera tanto os eventos cardiovasculares e cerebrovasculares maiores, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, quanto os sangramentos significativos. Então, o NACE, ele é um indicador que representa esses fatores, né. Eles avaliaram a incidência do NACE em 1 ano, composto de morte por todas as causas, como infarto não fatal, revascularização do vaso-alvo, induzida por isquemia, acidente vascular cerebral e sangramento do tipo 2 a 5 do BARC, né? É uma classificação que a gente tem uma definição, né, de sangramento que eles colocaram, que, por exemplo, tipo 1 é um sangramento mínimo não acionável, né? O sangramento tipo 2 é um clinicamente evidente, mas menor, que requer tratamento. O tipo 3, ele é subdividido em 3, que é o A, que é um moderado que requer transfusão, o B, que pode necessitar já de cirurgia, o C, ele é crítico, com sangramento intracraniano, o tipo 4, ele é um sangramento relacionado com a cirurgia revasca, né, e o tipo 5 é um sangramento fatal, né, por imagem ou por autópsia. Então, o estudo, ele usou essa classificação de BARC, né. O desfecho secundário, né? Eles colocaram com a morte por todas as causas, né? Morte cardiovascular, infarto não fatal, essa revascularização vaso-alva, né? Por isquemia, trombose distente, acidente vascular cerebral, sangramento maior no BARC de 3 a 5, sangramento menor né? De 2 a 5 também, menor ou maior, classificação cardiovascular adversa, eventos adversos do MACE, né, que incluíram morte cardiovascular, infarto não fatal, acidente vascular cerebral, essa terapia de reperfusão induzida por isquemia. Então, análise primária do estudo, né, ela foi realizada na população com a intenção de tratar, ela apresentou diferenças nas taxas de eventos de teste Z biproporcional em um nível de significância unilateral de 0,25 nessas duas populações do estudo, né? Ele também teve um intervalo de confiança de 95% para a diferença absoluta nas taxas de NACE e foi calculado usando o método Wald. A não inferioridade foi confirmada se o limite superior, né, do índice de confiança de 95% não excedeu a margem definida de 2%. Se fosse confirmada, né, ele ia fazer um teste subsequente de superioridade usando um nível de significância bilateral de 0,5 no estudo, né. O modelo de risco proporcional Cox e curva de sobrevida Kaplan-Meier, com comparações realizadas por meio de teste
log-rank, né? E uma significância estatística foi definida num P inferior a 0,05. Então, aqui no próximo, né, a gente vai analisar a questão dos resultados, né, do estudo, que foi feito, né, em novembro de 2021 a 2 de setembro de 2024. Aqui a gente pode observar que no N total foi 656 pacientes inscritos nesses 3 centros terciários da Coreia do Sul. 328 pessoas foram colocadas no grupo, né, para 12 meses com DAPT, e 314 pacientes nesse braço, 95,7% vai conseguir terminar essa terapia alocada. No outro braço, dos 328, que vai tomar DAPT durante um mês, 315, 96% eles conseguiram, né, realizar o uso da medicação, não teve nenhuma, não precisou ser excluído do trabalho, né. A idade média foi de 60,9, né, uma variação de 9,7 anos. A população masculina representou 82,7% dos pacientes e 31,7% desses pacientes eles apresentavam diabetes no estudo. E também tem outras, né, outras características que eles colocaram na tabela, né, a questão do peso, 70,7 aqui foi, né, a média do peso, então, mas foi bem parecido, né, as duas populações, a gente vai analisar. Aqui também a gente pode observar, né, que eles analisaram doença renal crônica, a questão do tabagismo, né, são populações bem parecidas que estavam sendo analisadas. História de DAC, fração de ejeção de 54%, a questão do supra de ST, né, de 35,4 num grupo, né, já 30,2, então estava bem parecido mesmo. Essa aqui a gente começa a observar uma questão da monoterapia, né, uma comparação do DAPT, né, em um mês, que foi 4,9% a questão do NICE, né, em comparação com o DAPT com 12 meses, mas, tipo, por que ficou tão alterado, um 4,9% e o outro 8,8%? O que a gente vai ver no próximo gráfico é por causa do sangramento, né, mais um sangramento de leve intensidade na classificação de BART, né. Isso acabou puxando o DAPT de 12 meses nesse sentido, né, de mais eventos. Então, aqui no estudo ele colocou, né, que o BARC, né, do tipo 3 a 5, né, no DAPT de 12 meses, ele apresentou 4,6%, e a monoterapia 0,6%. Então, ele apresentou bem menos sangramento, né, o uso durante um mês apenas, né. O do tipo 3A, né, o DAPT de 12 meses também apresentou mais sangramento do que o de quem usou apenas um mês a dupla agregação, né. E o que a gente pode observar nessa outra parte da tabela é que o sangramento gastrointestinal, né, aquela população coreana, né, da Coreia do Sul, nesse estudo ele apresentou, né, 4%, né, de sangramento gastrointestinal, foi a principal causa de sangramento, né, respondendo por mais de 70% de todos os casos de sangramento nesse estudo. Então, esse é um fator que ele vai ser levantado também, né, da população asiática, que é um parâmetro que ela acaba tendo mais sangramento gastrointestinal, e ele acaba tendo menos a questão da isquemia miocárdica em comparação com a população ocidental. Então, é o que eles, né, levantam essa questão aí. Então, a gente tem esses 4 gráficos, né, na figura D, o MACE, né, a gente pode observar que não teve uma diferença estatística nesses 2 grupos, né, então, não houve diferença significativa, né, em questão de morte por todas as causas, morte cardiovascular, infarto do miocárdio, né, trombose de stent, ou acidente vascular cerebral. Então,
Esse gráfico D, a gente pode observar nesse sentido. A questão do que eu tinha comentado, ele coloca que não foi observado nenhuma trombose de stent, né, em 656 pacientes observados nesse período do estudo. Então, é isso que eles contestam também, né, na questão da estrutura do stent, né, que tem uma qualidade melhor. Nesse outro gráfico, né, na figura B, o que a gente pode observar, né, a gente analisa uma referência, além dos 30 dias, o que acontece na curva dos 30 dias, né, a taxa de evento NACE, ela permaneceu menor no grupo que usou a dupla antiagregação só no primeiro mês, né. No primeiro mês, a gente observa que ele apresentou mais eventos NACE, né, mas depois de 30 dias, ele ficou abaixo em relação a quem ficou usando o dupla antiagregação durante 1 ano. No gráfico 3C, né, no gráfico C dessa imagem, a gente pode observar uma incidência de todos os sangramentos, né, o Barker tipo 2 a 5, e os sangramentos maiores, né, do tipo 3 a 5. Foi consistentemente menor, né, no grupo que usou apenas 1 mês durante todo esse estudo, né, então, teve menos sangramento quem usou só 1 mês, então tem esse fator aí, nessa população. A figura D, ela não teve, né, que é o mês, ela não teve alteração, né, diferença significativa, né, entre os grupos em relação à morte por todas as causas também, né, nessa outra imagem. Infarto, revascularização alvo, por isquemia, trombose existente, acidente cerebral e mês. Agora, deixa eu... Nessa outra imagem, né, que ele já traz no final do estudo, né, do artigo deles, o que a gente pode observar? Que a dupla antiagregação plaquetária, né, seguida de monoterapia com prasugrel em pacientes com stent farmacológico, né, ela foi uma estratégia bem efetiva, né, com redução de 49% dos eventos NACE, e segura, né, uma redução de 77% do sangramento, quando comparada ao uso do DAPT durante 12 meses. Então, o estudo, ele trouxe essa informação para a gente, né, nessa população asiática. Então, aqui a gente... o desfecho primário, né, a designação para os tratamentos, ela foi randomizada, né, todos os pacientes admitidos, eles foram adequadamente, né, contados e atribuídos à conclusão, né, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, a condição cega, né, não foi contemplada, e o grupo comparado era similar, né, que a gente observou nos gráficos, desde o início do estudo, né, além da intervenção experimental. Os grupos, eles foram tratados igualmente, e os resultados, eles podem ser aplicados aos pacientes, né, eles levantam agora essa nova proposta. Todos os objetivos clinicamente relevantes, eles foram considerados, né, então, aí que nem a gente foi pontuando durante a apresentação, né, a gente está falando de uma população asiática, que ela tem uma maior resistência à questão da isquemia, mas ela tem um maior sangramento gastrointestinal, né. E os benefícios, aqui, e também os benefícios do tratamento superaram os riscos e os custos na pesquisa. Janine. Parabéns, Cleitinho, pela apresentação. Cara, eu tinha escolhido esse artigo para a gente comentar, porque assim, a gente vem de uma era que, principalmente nessa prevenção secundária, estão vindo desde do Global Leaders, né, com o ticagrelor, vários estudos, principalmente nessa população asiática, sugerindo encurtamento de tempo de dupla antiagregação, monoterapia com P2Y2 mais potente, né? Então, assim, a gente comentou do Smart Choice recentemente, a gente vai falar do TICO, do TIPES, do StopDapt, mas eu achei engraçado que esse foi o primeiro trabalho com o prasugrel nesse contexto, né? E parece meio contraintuitivo nesse sentido de prasugrel e ticagrelor serem muito mais potentes que o clopidogrel e possivelmente causarem mais sangramento, né? Como é que isso poderia reduzir desfecho?
mas levanta sempre essa bola que você comentou sobre a questão da população asiática ser uma população que tem mais sangramento gastrointestinal, e a gente sabia que o AS está muito relacionado com esse aumento de sangramento e piores desfechos, mas tem algumas críticas a levantar esse trabalho. A primeira, como você comentou aí por cima, né, foi um trabalho que a gente considera muito underpowered. O que é isso? Se você pegar, a taxa de eventos dele foi muito baixa, né, menos de 1% de morte, menos de 1% de infarto, não teve nenhuma trombose de stent. Na verdade, até queria que o Daniel estivesse aqui para tirar alguma dúvida sobre os stents, porque a primeira seria no sentido assim, cada vez mais, não sei qual que é a impressão do professor Zarur também, mas eu fico com a sensação que essa questão de trombose hiperaguda de stent está muito mais correlacionada com uma não implantação ótima do stent do que propriamente um antiagregante mais ou menos potente, entendeu? É lógico que a gente sabe que existe a resistência ao clopidogrel, mas com o passar dos anos, essa questão de trombose aguda, com AIVs, OCT, não é uma realidade nossa, mas a gente acompanhando os trabalhos, a incidência tem diminuído cada vez mais, entendeu? Mas qual que é a questão? A gente teve muito pouco evento isquêmico para falar que essa proposta de terapia é realmente segura ou superior, né? Na verdade, vocês têm que entender a diferença de um trabalho de superioridade para um trabalho de não inferioridade, entendeu? Então, assim, não é porque o trabalho foi positivo que você vai poder aplicar isso para todos os seus pacientes. É meio que uma crítica, por exemplo, que eu fiz ontem lá da questão de você suspender Entresto numa IC. Tipo assim, às vezes a gente suspende, coloca hidralazina e monocordil, como hidralazina e monocordil fosse a mesma coisa que Entresto, e não é. Hidralazina e monocordil é inferior a IECA, que é inferior a Entresto, entendeu? Então, assim, vocês têm que entender bem a situação de cada trabalho para ver aonde vocês conseguem aplicar seu paciente. Então, foi um trabalho de não inferioridade, não foi um trabalho de superioridade, e ele avaliou muito mais o NACE, como você explicou. NACE é diferente de MACE. NACE seria um benefício líquido, né? Mas quando você pega esse benefício líquido, ele não conseguiu avaliar a redução de isquemia, ele, na verdade, só mostrou que sangrou menos. E aí, qual a outra crítica significativa a esse estudo? A gente sabe que a dose do prasugrel é de 10 miligramas dia, né? O que foi aprovado pelo estudo Triton, time 38. E aí, quando você pega na diretriz europeia, ela cita com base no estudo de fase 2, que seria possível fazer essa dose menor de 5 miligramas se o paciente tiver menos de 75 quilos, ou menos 60 quilos ou mais 75 anos, com base no desfecho de segurança do estudo de fase 2. Porque no Triton mesmo, tinha 20% de população com mais 75 anos, e esse subgrupo foi o que mais sangrou e que reduziu o benefício da droga, entendeu? E aí você pegar uma recomendação que é quase de bula, que não tem um grande estudo que embasa ela, e é uma recomendação de exclusão, não uma recomendação de escolha, entendeu? É possível considerar neste cenário de 75 anos a dose de 5 miligramas, e você extrapolou para todo mundo, tipo, a gente teve mais de 60% dos pacientes desse trabalho com menos de 75 anos, e aí você deixou eles um ano com uma dose reduzida que não tem nenhuma comprovação prévia desse benefício, né? E, por fim, eu estava até ligando para o Daniel aqui agora, mas ele entrou em sala, tem essa questão do Biofreedom também, que eu achei uma nova sacada, e não sei se o professor Zaur também vai saber dizer, mas que eu me lembro, no começo, o Biofreedom era bem promissor nos trabalhos lá do Leaders Free, mas no mundo real viu que não era essa maravilha toda de redução de trombose aguda de stent, e acabou não sendo um stent muito usado, acabou perdendo cenário para os 10, para o Science da vida. Professor Zarur, se estiver por aí, puder
complementar. Eu não. Na verdade, ele tem, que eu me lembro que ele perde tensão, né, com o tempo. O stent. Mas, enfim, esse é o Daniel mesmo para falar, eu mesmo não saberia dizer. Em relação à curva de Kaplan-Meier, tem que ter cuidado, tá, gente? Às vezes você olha aí a imagem que eles colocaram, parece que abriu a boca do jacaré, né? Mas é quantidade de paciente muito pouco que teve evento, tá? Então, isso não quer dizer nada, tá? Quer dizer, olha lá, parece que tem uma grande benefício, né? Mas olha, cada degrauzinho ali é um paciente, tá? Então, não se preocupem tanto com a curva, né? Porque essa curva está muito ampliada, tá com um zoom, vamos dizer assim, entendeu? Por isso que não deu uma relevância, né? O que me chama mais atenção na curva é justamente o início, tá? Então, inicialmente, o primeiro mês, ele tá de um jeito, depois ele muda a curva, né? Ele faz a inversão, né? Inicialmente, dupla antiagregação parece ser interessante, e aí, posteriormente, ele mostra que o prasugrel sozinho parece ser interessante. Será que fazer as duas coisas juntas não seria mais interessante, né? Primeiro mês, usar dupla antiagregação e depois manter o prasugrel, né? Talvez seria o que o estudo chama atenção, pelo menos no meu modo de enxergar. Valeu. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então tá bom. Obrigado aí pela presença e retorno de todos. Uma boa sexta, bom final de semana. Semana que vem o Henrique vai apresentar o PAM Stent, o primeiro trabalho com stent. A gente finalmente chegou na era dos stents. E vai apresentar um trabalho bacana que eu mandei essa semana também sobre AS em prevenção primária. Beleza? Tudo de bom para vocês. Abraço. Abraço. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor.